Olá, saudações, seja bem-vindo ao seu programa de entrevista. Esse programa foi idealizado pelo Ted Anderson, pelo Moreira Serra, né? Eles sempre procuram trazer informações para o dia a dia, as pessoas, você que está assistindo a gente, são informações pertinentes para o seu cotidiano. Essa sempre foi uma premissa do programa, desde a época do pai do Moreira Serra. Então, esse programa ele tem um histórico, muitas das vezes, era voltado muito para os advogados, e a gente, como engenheiro, veio trazendo também algumas informações. E a gente sempre procura trazer novas informações, mas que você possa aplicar, que você possa entender, né? Essas entrevistas, elas sempre ficam lá no YouTube também. Você está pegando aqui agora, ou se quiser depois, vai conseguir assistir agora, mas pode assistir depois, elas ficam lá. Dê uma olhadinha lá no YouTube, no programa Saudações. Hoje, a gente vai, vamos dizer assim, crescer um pouquinho as nossas discussões. A gente vai começar a visualizar um pouquinho as questões internacionais, ou seja, assim, as questões de consulares, de consulados, uma pessoa que está em outro país e que teve algum infortúnio, alguma situação que quem está aqui precisa entrar em contato, ou gerar a vinda dele para cá, ou um documento, alguma coisa. E para isso a gente trouxe o doutor Adalto Brauna Neto para conversar um pouquinho sobre isso. Doutor Adalto, seja bem-vindo, né? O Moreira Serra entrou em contato com você, né, para a gente trocar essa ideia, e agradeço em nome dele. Saraiva, quem agradece sou eu. Eu quero deixar um abraço a toda a equipe, ao Moreira Serra, ao Anderson, e eu estou aqui para poder elucidar, orientar e ser útil à população aqui do meu estado, que em retorno, depois de um longo tempo ausente em outro estado, retorno para cá com a vontade imensa de fazer o meu estado se sentir mais amparado, mais seguro e mais bem informado. Sim, nessa área, isso é importante, né? Nessa área internacional. Eu mesmo aqui, rapidamente, só nesse início de conversa, eu já fiquei bastante informado com o que você trouxe aqui, né? Doutor Adalto, essas comissões, elas são criadas, que é o CACD, né? Comissões consulares e de diplomacia, elas são criadas pela tipo a OAB que cria, ou os estados podem criar, os municípios podem criar. Como é que é feito isso? Explica para a gente. A Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos, a CACD, ela foi criação exclusiva por solicitação nossa ao ex-presidente Tiago Dias, Tiago Dias, e continuado pelo presidente atual Caio Saraiva, porque eu tenho, somando até hoje, eu somo 25 anos de assistência consular e diplomática, principalmente a consular aos brasileiros, na época aos goianos e agora aos maranhenses. É importante isso. Tu estavas em outros estados, sim, fazendo esse mesmo trabalho. Sim, eu trabalhava para um governo lá, nas 4 gestões desse governador, onde eu fui o gerente da área consular e diplomática. Por sinal, o mesmo nome, de lá para cá, só que aqui é comissão, lá era a gerência. Sim. Atividades lá eram um pouco mais diferenciadas, porque o Estado tem dotação orçamentária. Sim, tinha uma estrutura, tinha uma estrutura logística e principalmente orçamentária, que realmente, mais para frente, se for interessante, a gente porque isso requer previsão, né? Já requer previsão, né? As comissões da OAB, elas são no intuito de ajudar a população, mas a OAB ela não dispõe desses meios, por exemplo, para trazer uma pessoa doente para cá, uma pessoa falecida para cá. Todo o outro âmbito legal, todo o outro âmbito consular, interagindo com o Ministério das Relações Exteriores, entenda-se Itamaraty, sim, é feito e será feito. Sim.
essa questão migratória, ela tem a ver com esse processo teu, por exemplo, aqui no estado, eu até iniciei falando isso, uma pessoa que está nesse processo de ir para um outro país ou até de voltar para um outro país, tem a ver com esse processo, tem a ver com o que tu estás fazendo nesse sentido? De maneira geral, assim, explica um pouquinho melhor isso, porque hoje está em voga muito essa questão de imigração, principalmente dos Estados Unidos, que isso é um assunto internacional, né? Certo. Não, sim, perfeitamente tem. Porque a CACD, quando a gente fala CACD é para não falar o nome tão comprido, Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos. A CACD da OAB, ela está totalmente voltada para essa orientação, para aconselhamento e tudo. Porque, por exemplo, na Europa acontece muito. Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, às vezes Turquia, porque a Turquia, quer queira, quer não queira, tem uma parte europeia dela. Sim. Então, as pessoas chegam aqui, existem verdadeiros cooptadores, pessoas que vêm para cá para fazer uma imagem de que você vai para... Vou te levar para a Espanha, você vai achar um marido interessante e tudo, você vai trabalhar e tudo mais. Lá vai casar a pessoa. Lá vai casar, etc e tal. E às vezes até dizem que você vai trabalhar numa coisa X. Quando você chega lá, a coisa é Y, e é um Y bem feio. Tá? Sim. É uma situação muito escabrosa, às vezes e muitas vezes... É a situação da prostituição. Sim. E você, às vezes, é trancafiado em clubes de prostituição. Sim. Entendeu? Então, essas orientações pré-viagens, a gente pode claramente atender a população. Alguém chega e diz assim, doutor Adalto, eu estou pensando em viajar ali para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou para Portugal, o que o senhor me aconselha? E a gente vai letrar Sim. essas pessoas. Vai dizer, olha, não é bem assim... Por favor, estude bem a situação, pense e repense. Olha, lá a situação de emprego é isso, tá faltando emprego lá, não está sobrando emprego lá. Porque existe no mundo, existem as ondas migratórias. As ondas migratórias, elas se dão dependendo da situação financeira do país. Quando Sim. o país lá fora, ele está superavitário, geralmente o americano não quer lavar prato, geralmente o americano não quer lavar banheiro. Aí Sim. contrata o mexicano, contrata o brasileiro, Sim, contrata o o boliviano. Agora, quando a situação lá fora está de penúria, digamos assim, eles não vão se dar o luxo de trazer um brasileiro, um mexicano, um haitiano, um boliviano para fazer essas tarefas. Como o emprego lá estaria ruim, então, eles mesmos vão ter que fazer. Igual você, quando está numa situação boa, aqui no Brasil, você contrata uma diarista 2 vezes por semana. Se pagar 3 vezes por semana, configura emprego. Então, 2 vezes por semana. Mas quando você perdeu metade do seu salário, por exemplo, você já vai contratar ela uma vez a cada 15 dias. E assim, replica-se no mundo. Com essa situação atual, com essa mudança do governo americano, houve uma mudança, e aí um dos pontos principais que o governo americano que assumiu agora, ele está essa parte de imigração, né? Sim. Houve mudança de lei, tem alguma coisa, assim como também na Europa, alguma coisa? Não, houve, sim, nós temos 2 situações interessantes, a dos Estados Unidos e da Europa. Vamos esgotar primeiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão cumprindo aquilo que eles dizem que sempre foi lei. Sim. Com algumas leis agora, né, já passadas pelo Congresso americano, igual temos aqui a lei Laken-Riley. Sim. A lei Laken-Riley é o seguinte, foi um rapaz venezuelano que matou uma estudante de enfermagem nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Então, a partir daí, o que foi feito? Tanto republicanos quanto democratas, eles fizeram uma nova legislação, uma nova lei que diz o seguinte, você foi acusado de furto. Acusado, a gente já te leva para a imigração, para o ICE, que é um departamento americano de retorno aos países. Então, realmente, endureceu nessa situação. E
O governo atual americano acha que o governo anterior, tipo, afrouxou Sim. as fronteiras e ele está fazendo a restrição dessas fronteiras, entendeu? Ampliando, fechando mais o muro que já era... Dificultando o acesso. Exatamente. Agora, na Europa, nós temos uma situação lá que simplesmente se resulta numa coisinha: baixa taxa de natalidade. O que acontece? Baixou a natalidade, você não tem mais como prestar contas com o INSS deles. Sim. Aí você traz pessoas e não faz uma seleção muito exigente, porque você está precisando de pessoas, está precisando de mão de obra para poder exatamente começar a fazer o desconto do INSS deles lá. Só que o que acontece na Europa? Não sei se presta atenção, mas na Europa nos Estados Unidos, você não vê muito tipo de imigração heterodoxa. Como assim? Você não vê, por exemplo, na Europa nós temos a imigração dos islâmicos, sim, que isso está causando já há anos uma celeuma nos países, uma diferença da cristandade. A França tem muita essa influência, né? Sim, até porque a França, ela por questão de tratados, por questões de ter sido Argélia e outros mais ali do norte da África terem sido colônias francesas, eles permitiram essa entrada. Só que eles hoje se debatem com a questão do islamismo, principalmente, e dos hábitos culturais, que não são hábitos que, por exemplo, é mais fácil um brasileiro se adaptar na Itália do que uma pessoa muçulmana se adaptar na Itália, por conta da liberdade das mulheres na Europa, por conta até culturalmente mais fácil, mais acesso, os costumes são mais próximos. Exatamente. Agora, essa nova legislação lá na Itália... Sim. Já que tu abordaste a Itália. Sim, exatamente. Estava acontecendo, né, e foi dado um freio muito grande, foi uma freada muito brusca do governo italiano, da seguinte maneira, que estava tendo praticamente uma negociata, não era nem uma negociação, era uma negociata, era um afrouxamento de conseguir a cidadania italiana. Sim. Porque nós temos cerca de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Sim. Você imagina se esses 30 milhões, hipoteticamente, migrassem para a Itália. Ia estourar... Era um novo país. Ia estourar o hospital, ia estourar as escolas, ia estourar a criminalidade, ia ser uma coisa complicada. De maneira que hoje você só tem direito até junho, porque junho vai passar pelo STF deles, esse decreto-lei número 36, que já está em vigor, mas vai ter vigência ou não realmente em junho agora. Sim. Dizendo que você só tem direito a pai e avô de descendentes. Antes não, de ascendentes, melhor dizendo. Ia buscar mais longe, antes, agora não. Você ia buscar longe, e agora realmente está aproximado em 2. Sim. No pai e no avô. Sim. Porque essa questão, claro, né? Tem que haver uma restrição também, porque senão a coisa ia ficar muito, como tu falaste, ia gerar todo um problema para o país de infraestrutura, todo mundo ia ter dupla nacionalidade, alguma coisa, ia ficar essa... É um pouco do que está acontecendo hoje em dia, pouco do que está acontecendo hoje em dia, não sei como é que o governo de Roraima está se virando, mas a leva crescente de venezuelanos está fazendo isso, está aumentando a mendicância, as escolas devem estar superlotadas, os hospitais, os SUS, as UPAs estão superlotados, porque realmente a coisa tem que ser feita, mas eu acho que tem que ser planejada, não pode ser de supetão, de uma hora para outra. Sim. Entendeu? Agora, Adalto, uma coisa já que a gente está abordando essas situações de cotidiano, né? E alguma coisa que eu já ouvi casos assim de pessoas que saíram daqui, como tu falaste, e que elas na verdade chegaram lá ia
para a prostituição, né? Chegar daqui pensando que ia ser modelo e, na verdade, ia virar prostituta aqui. Ou seja, era um tráfico de humanos mesmo, né? De pessoas que iam até, tipo assim, trabalhar de maneira como escravo lá também, alguma coisa. Essas situações, como abordar essas situações, como entender isso e como se proteger e até como atuar. Porque eu imagino que pode ter, às vezes, uma família que está, uma mãe, alguém que está nos ouvindo e que teve uma situação de um filho, uma filha que saiu com essa promessa para um outro país e que está nessa situação agora. Como ela poderia abordar isso? Como poderia se proteger ou até hoje tentar buscar alguma informação? Sim, a proteção primária, eu diria assim, seria ela vindo nos procurar. Sim. Procurar a Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos, explicar do que ela tem intenção, do que ela foi convidada, como ela foi convidada, e a gente, com a experiência, com a expertise que a gente já tem de 25 anos, a gente já pode orientar alguma coisa. Em estando lá, a situação se configura da seguinte maneira: os familiares, né, nos procuram e, ato contínuo, imediatamente a gente entra em contato com os agentes federais em Brasília, das embaixadas francesa, italiana, portuguesa. Era importante o Estado ter uma estrutura dessa, porque eu penso assim, porque eu lembro, por um tempo, a questão de praticar esporte também, vários colegas que saíam daqui e iam para a Bélgica jogar futebol, pessoas que pensavam em ser modelo, alguma coisa. Eu vejo que essa situação ela é relativamente comum, às vezes, principalmente aqui, às vezes, para o Estado, as pessoas do Estado que se mandam numa situação dessa. Acho que era importante, né? Por isso que o Estado de Goiás criou uma estrutura dessa, não foi? Sim, exatamente. Desde 2000, eu fiquei com o governador de Goiás de 2000 a 2015, quando eu vim de retorno ao meu estado. Né? E o meu sonho aqui, trabalhar junto, ombreado com a OAB, com a Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos, trabalhar com o governo do Estado, ou então com um órgão como a federação importantíssima, que é a FAMEM, Federação dos Municípios, que congrega os 217 municípios maranhenses. Para orientá-los, para buscarmos desde tudo, bolsas de estudo, para assistência, para ter uma assistência realmente... convênio, intercâmbio, sim, toda essa estrutura. Tipo, por exemplo, uma pessoa está doente lá, gravemente doente, não tem como voltar. Acontece que muitas vezes você fica... A pessoa faleceu lá fora. Veja bem que quem faleceu foi, digamos uma garota que foi fazer... seguir a vida lá fora, né? Foi ser prostituta lá fora, digamos assim. Ela falece. Quando ela falece, ela deixa de mandar dinheiro para os seus filhos que estão aqui, para sua mãe que está cuidando dos filhos. Então, a mãe, como que ela vai conseguir esse retorno dessa filha? Porque geralmente o brasileiro ainda quer ver o seu ente querido sepultado. Existe a cremação? Existe a cremação? Existe, e ela está sendo até muito incentivada por questão de lençol freático, aquelas coisas todas. Mas isso a gente ainda não chegou lá no nível de Japão, que todos são cremados, não existe a possibilidade. Existe, mas a possibilidade é mínima ou nula de sepultamento, por exemplo, no Japão. Então, realmente, eu tenho um grande desejo de que o Estado do Maranhão, seja por essa entidade primeira que eu falei, ou seja, pelo Estado do Maranhão, que é onde tem realmente dotação orçamentária, pudesse ter um organismo exclusivo para isso. Eu acho que é importante. Eu na época do governo de Goiás, de 2000 a 2015, eu prestava total exclusividade aos brasileiros goianos nessa seara. Inclusive, quando chegava o domingo, eu não via, isso é verdade que eu vou te falar aqui agora, eu não via a hora do dia raiar, porque eu adorava ajudar as pessoas. Você se sente
você se sente leve, você se sente importante, né? É muito bom ajudar as pessoas. É gratificante. E principalmente essas situações, porque essas situações internacionais não são corriqueiras no sentido do o cara vai ali na delegacia alguma coisa, não. Ela tem todo um protocolo, todo um processo de abordagem. Seja a OAB, através do CACD, seja futuramente o governo do estado, ou também a FAMEM, por exemplo, ou a FAMEM em consórcio com o governo do estado e com a OAB, isso aí é uma coisa que para o futuro pode se ver como que essas 2 ou 3 entidades podem trabalhar em conjunto. Mas, independente do órgão 1, do órgão 2 ou do órgão 3, o órgão fundamental, sine qua non, sem o qual não existe andamento internacional, é o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Sim. Ele é fundamental. Sem ele, a gente não... É como se você tivesse dirigindo um carro e tivesse jogado lama no seu para-brisa. Você não enxerga nada sem o Ministério das Relações Exteriores. Eles são de fundamental importância para toda e qualquer ação de resguardo, de proteção, de ajuda ao brasileiro no exterior. Sim. É importante uma abordagem que tu fizeste aí, que assim, agora eu olhando agora como usuário, eu vou fazer uma viagem. É importante eu ter essas informações. Uma instituição a quem eu vou me reportar em outro país, eu acho que era importante fazer esse acompanhamento, né? Perfeito, perfeito. Isso sim existe e a gente também fica muito feliz em ajudar as pessoas. Ou seja, não viaje, principalmente se não for uma viagem garantida, como de estudos. Sim. Ou de férias, onde você vai para Miami ver o Pato Donald. Se você for para outro tipo de viagem, venha trabalhar aqui num restaurante, quem sabe você encontra até um marido, isso, aquilo, outro. Não, é fundamental que você saia daqui com o endereço do seu consulado, sim, com o telefone de plantão, porque pelo menos em teoria eles são obrigados a ter essa informação é importante. Sim, os agentes consulares são obrigados a atender. Eles dormem, tá dormindo aqui, é 24 horas que isso Sim. acontece, esse plantão. Você está dormindo, você bota o celular debaixo do seu travesseiro ligado, porque, em teoria, quando um brasileiro te procurar 3 horas da manhã, porque são as 2 situações de emergência, falecimento e Sim. principalmente prisão. Então, você tem que ter o número de plantão. Isso não é segredo, isso aí é de acesso público. Sim. Mas a gente facilita, a gente diz, olha, está aqui o endereço, você vai para o Canadá, está aqui, ó, nós temos o nosso consulado geral está aqui, o nosso telefone, o e-mail está aqui e o telefone de plantão, caso você necessite, é esse aqui. Sim. Uma situação, me reportou agora, tu estavas falando, e me reportei uma situação que foi no cenário nacional relacionada a drogas. Aquelas, não sei se tu te lembras, que teve três senhoras ou 2 senhoras que viajaram para a Alemanha. Sim. Né? Sim, e que teve aquela sim. situação que trocaram a mala, sim, isso ali. Sim, exatamente. Ali, como tu viste aquela situação e qual é o procedimento para uma situação como essa, assim, que tu recomendas? O procedimento que eu recomendo hoje, e lógico, antes, porque depois é muito complicado, é o famoso provar que focinho de porco não é tomada. O antes é você chegar no aeroporto, tirar foto da sua mala, tirar foto do detalhe da sua mala, tirar foto do seu talão de embarque, se existir esse talão de embarque, às vezes... Porque hoje com o celular fica mais fácil, com né? celular e tudo. Então, assim... e você também foi ao banheiro, leva a sua mala junto, vai ao banheiro com sua mala, não confie em ninguém, não faça favor a ninguém. Essa é a situação de precaução. De precaução. Em estando lá, eu sou da seguinte teoria: quem não deve, não teme. Existe aquele olhar
da pessoa que foi injustamente acusada. Então, esse olhar, esse falar da pessoa já isenta de muita coisa. Sim. Mas serão provados e, sabe, você vai dizer assim, olha, não, na minha mala tinha isso, aquilo. Tanto que foi, o caso dessas duas senhoras lá na Alemanha foi comprovado, né? Sim. E tudo. Mas, em princípio, eu aconselho o seguinte, não espere acontecer. Sim. Previna-se antes. Como? Mas através dessas fotos, de gravação, sim, do peso da sua mala. Ó, chegou lá na balancinha, lá, deu 24 quilos. Tira uma foto, faz um vídeo de que tua mala tem 24 quilos e 380 gramas. Porque se chegar com alguma coisa a mais, se chegar com alguma coisa a mais ou outros, 1,5 kg, ela não pode engordar no caminho, entendeu? Meio complicado. Adalto, olha, eu acho que para mim então foi muito conhecimento aqui até agora, que essa abordagem que o Moreira Serra entrou em contato e não pôde, que estava muito gripado, mas eu acho que muito conhecimento. Eu acho que para quem está aqui acompanhando, quem acompanhou a gente até agora, ou quem está chegando aqui agora, vai ficar lá no YouTube, passe lá. Muito interessante essa parte de protocolos consulares, essa parte internacional. Aí eu queria que tu deixasse uma mensagem. Certo. Não, final, eu vou falar uma coisa, né? Porque é bem interessante isso, bem legal. Eu acho uma coisa interessante o seguinte: a Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos também está aberta para receber comissões, para receber grupos escolares, grupos de associações de bairro e tudo, que queiram replicar para seus membros, para seus estudantes, para seu corpo estudantil, isso que eu já falei anteriormente. Como você detecta que um convite é genuíno, que um convite é bom, como que você detecta que você pode estar em situação de perigo, como você se precaver levando o endereço do seu consulado, avisando anteriormente. Se você quiser, você até avisa ao seu agente consular: olha, estou viajando aí, eu estou um pouco inseguro e tudo, mas meu nome é Maria. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, previna uma situação porque para frente é mais complicado. Tem solução? Tem solução. Mas a prevenção é o melhor remédio em tudo na vida, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, no caso, a comissão está lá, né? Para fazer a abordagem. Eles vão chegar lá na OAB e fazer. Basta procurar a Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos. Eu não estando, por um acaso, lá na ordem, nessa hora, né? A Ordem dos Advogados, o meu telefone é público. Sim. Está no próprio site da OAB, da Comissão de Assuntos Consulares e Diplomáticos. Com o maior prazer, estou para atendê-los. Doutor, obrigado. Você que ficou com a gente até aqui agora, até o final aqui, ou que chegou aqui agora, essa entrevista ela fica lá no programa Saudações. Procura lá no YouTube, lá vai estar lá, dá um cliquezinho lá com a gente, dá uma olhada, tem muita informação bem legal para você. Tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.